O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Um trecho da segunda leitura da primeira carta de Pedro. Uma vez por todas, contemplar o mistério de Cristo e crescer no mistério de Cristo é todos os dias, de novo, recordar e valorizar que a entrega de Jesus na cruz foi por causa dos meus pecados. Foi por causa dos meus pecados que ele livremente entregou-se na cruz. E não só isso, mas também para firmar conosco de maneira definitiva uma eterna aliança. Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz, entregando-se pelos pecadores, ele não tinha pecado. Ele foi condenado como um malfeitor. Deus o fez pecado por causa de nós. Não é nem pecador. Paulo diz isso na carta aos Romanos. Deus o fez pecado por nós. Não é nem pecador. Deus fez pecado. Ele assumiu o pecado para si. De modo que na cruz, vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson, vocês vão ver o Cristo na cruz desfigurado, sem aparência humana, sem característica humana, destroçado, destruído, maltratado, chagado na cruz, e chagado por causa dos nossos pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu uma nova vida pelo Espírito. É um mistério que nós estamos preparando para vivenciar. Por que nós somos convidados a fazer penitência durante a Quaresma? Por que nós somos convidados a fazer jejuns durante a Quaresma? Por que nós somos convidados a fazer mortificações durante a Quaresma? Não é só por um sentimento de penitência. Claro que é este, sem dúvida nenhuma, o Espírito que marca todas essas atividades. Mas nós fazemos tudo isso porque nós estamos vivendo este tempo de preparação para celebrar a Páscoa. E tempo de preparação significa, é o momento em que nós recordamos com mais profundidade, com mais proximidade, o gesto de Jesus. Porque este gesto dele de entregar-se na cruz livremente por amor a nós, é o sinal da aliança de Deus para com a humanidade. Depois a gente reza da missa.
este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue dele derramado na cruz é sinal de nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança por quê? Porque Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E esta aliança com o povo de Israel aparece na primeira leitura do livro do Gênesis, no final do dilúvio, aparece como um arco-íris. Mas no Novo Testamento, com a entrega, com o mistério da paixão de Jesus, esta aliança, ela não é mais um sinal do arco-íris, não é mais um sinal no céu, é o próprio Jesus oferecido no altar da cruz, e que é constantemente oferecido no altar da Eucaristia, é o sinal da aliança de Deus conosco. E ele fez isso por quê? Ele fez isso por causa dos meus pecados. E não só por nós, mas como também no Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. Então, aqueles pelas quais Deus firmou a aliança lá no tempo de Noé, que morreram antes do mistério da paixão de Jesus, claro, evidente, se era no tempo de Noé, morreram antes da paixão de Jesus. Mas para dizer que Jesus desceu na mansão dos mortos para resgatá-los também na sua morte, no terceiro dia, nos 3 dias em que ele ficou sepultado, ele desceu à mansão dos mortos, para da mansão dos mortos trazer para Deus aqueles que morreram antes dele. Não é estupendo isso? No sangue dele derramado na cruz, Deus restabeleceu a aliança que o homem tinha perdido lá no paraíso, que o homem tinha rompido, que o homem tinha quebrado no paraíso. Jesus, ao ser entregue na cruz, ele restaurou esta aliança, ele resgatou o homem que havia morrido na fidelidade de Deus no Antigo Testamento, como resgatou a todos que depois dele fizerem adesão ao projeto de Deus por meio de Jesus. É isso que Pedro está nos alertando no texto que nós ouvimos. Nesta arca, poucas pessoas, 8, diz aqui o texto, foram salvas por meio da água. Só que depois de Jesus, da nova e eterna aliança, não são mais um pequeno grupo de pessoas que foram salvos. Esses que foram salvos foram aqueles que escutaram o apelo de conversão de Noé e tiveram coragem de entrar na barca, que foi somente os membros da família de Noé. Mas na aliança nova e eterna que Deus estabeleceu conosco por meio do sangue de Jesus, todos aqueles que aderirem ao projeto de Jesus encontrarão a graça da salvação, porque Jesus morreu na cruz por todos, muito embora nem todos queiram ser salvos por ele, mas ele morreu na cruz por todos, também aqueles que morreram antes do seu mistério da paixão. Então ele foi buscar, ele foi resgatar. A arca corresponde ao batismo, que hoje é nossa salvação. Texto da carta de Pedro faz uma leitura alegórica. Alegoria, não é alegoria de carnaval, não. É uma maneira de se expressar, dizendo que aquele acontecimento do passado, ele tem nos dias de Jesus e nos nossos dias um novo significado. Aquilo que parecia punição de Deus no Antigo Testamento, o dilúvio e o povo que foi salvo pelo dilúvio, em Jesus e pelo sacramento do batismo, recebem uma vida nova de Jesus. Então, o batismo, nessa perspectiva, ele é comparado à arca de Noé.
Porque pelo batismo, Jesus Cristo, nosso Senhor, na sua bondade e misericórdia, Deus nos salvou. É por isso que nós devemos valorizar com muita alegria, com muita profundidade, com muita festa, o nosso batismo. E aí aqui eu vou aplicar um teste que eu fiz nas outras missas, nas comunidades de hoje. Nós consideramos o batismo importante? O batismo é importante para você, sim ou não? Muito importante ou mais ou menos? É? Que dia que você foi batizado? É muito importante para você? Ué? Agora não é mais? Que dia que você foi batizado? Pronto. O seu Taninho sabe. Olha lá. Contou até a idade já, sem perguntar. E você sabe que dia que você foi batizado, criatura? Posso chamar você de criatura batizada ou não? Nós acabamos de dizer que o batismo é muito importante para nós. A gente não sabe nem o dia que a gente foi batizado. Eu fui batizado dia 17 de maio de 1980, seu Taninho. 17 de maio de 1980. É por esse sacramento que todo esse mistério de salvação que nos é revelado hoje na segunda leitura na carta de Pedro, que nós tivemos acesso. É pelo mistério do batismo. Então, eu vou deixar uma lição de casa para você desse tempo quaresmal, você ir na paróquia onde você foi batizado, procure a paróquia onde você foi batizado, vai lá na paróquia, procura na secretaria da paróquia e peça a certidão de batismo. Vocês perguntaram assim, por que você quer a sua certidão de batismo? Você diz, não, eu não quero a minha certidão de batismo, eu quero só saber o dia que eu fui batizado. Porque a certidão de batismo se tira depois disso por dois motivos. Primeiro, para casar, certidão de batismo atualizada. Ou, se você for ser padre, você vai lá na secretaria, tira para ser ordenado padre. Se não for tirar lá, não é ordenado padre. Agora você vai lá para tirar, você vai, não quero a certidão não, eu quero só saber o dia. Anote para mim no papelzinho que eu quero celebrar o dia do meu batizado com uma missa. Olha só que beleza. Todo mundo agora vai pedir missa de celebração de dia do batizado. Assim eu espero. Porque nesse mistério do batismo, do sacramento do batismo, nós passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, de fato, o batismo deve ser muito importante para nós. Por isso. Porque pelo batismo, nós não só fomos incorporados à igreja, como que pelo batismo nós passamos a ter uma vida nova. É o que Pedro está dizendo. Pois o batismo não serve só para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, ele confiou à igreja a graça de poder batizar em nome dele. Ele enviou os discípulos para batizar. E de fazer todos os povos discípulos meus e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15. Como também no Evangelho de Mateus. Ele diz isso. Fazei todos os povos discípulos meus e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pela ressurreição de Jesus, se na morte de Cristo ele morreu por nossos pecados, ao ressuscitar dos mortos, ele concedeu-nos a possibilidade de uma vida nova, agora, na potência do Espírito Santo, e isso nós celebramos também no sacramento do batismo. Por isso que o sacramento do batismo, para nós, não deve ser celebrado como um evento social. É uma festa,
Mas uma festa por quê? Porque nós estaremos concretizando na nossa vida tudo aquilo que Jesus mesmo, nosso Senhor, nos garantiu, nos prometeu. E aí faz todo sentido. Aí a gente encontra o significado espiritual para nossa caminhada quaresmal. A penitência, os jejuns, as abstinências, as renúncias que nós fazemos durante o tempo quaresmal, tendo em vista a ressurreição de Cristo. Nos prepara para a ressurreição de Cristo. Mas é preciso que o padre faça 2 perguntas para você, para terminar essa homilia. Você ir embora para casa hoje tranquilo. A primeira pergunta é: qual é o seu pior defeito? Qual é o seu pior defeito? Isso é difícil. É mais fácil eu padre perguntar para você, viu? Qual é o pior defeito da pessoa com quem você convive? Aí você vai dizer assim, tem que falar só um? Porque a gente olhar para a gente mesmo e fazer detectar qual é o pior defeito, é um exercício tremendo, é um exercício difícil, é um exercício doloroso. Como também identificar em nós qual é o nosso maior vício. Qual é o nosso maior vício? E nós precisamos ter coragem de identificar para que a gente possa vencer, porque se a gente não identifica o nosso pior defeito e o nosso maior vício, a gente não consegue vencer. É assim que Jesus, nosso Senhor, nos ensina a viver, a vencer o tentador. A vencer o tentador. Ele nos dá condições para vencer o tentador desta maneira. Repito, porque se fosse para identificar como os defeitos dos outros, a gente sabia falar dos defeitos dos outros, facilmente a gente fala dos defeitos dos outros. Ou não? Vocês não, né? Graças a Deus. Mas identificar os nossos defeitos, identificar o nosso vício, para buscar a graça de Deus, buscar a graça de Jesus e mudar, converter, mudar de vida. A gente acha desculpas, né? Inúmeras desculpas. Por quê? Porque é o olhar para dentro, é o olhar para o interior. E é exatamente isso que nos ensina este tempo de Quaresma, que é deserto, que é lugar de encontro, que é lugar de experiência de Deus, que é lugar de reconhecimento das nossas fraquezas, que é lugar de reconhecimento e superação das nossas misérias, e nos conformar ou ter a nossa vida na forma de Jesus. Na forma de Jesus. Na forma e na forma de Jesus. Para podermos, então, crescer, o que diz a oração da missa que nós rezamos. Crescer no conhecimento dos mistérios de Jesus e entregar-lhes uma vida santa. Bom, acho que com isso fica mais tranquilo a semana de vocês. Acho que com isso fica mais tranquilo a semana nossa, né? Então, que a gente possa aproveitar de verdade este tempo quaresmal para, né, fazermos esta experiência de mudança, de conversão e de adesão consciente a Jesus e ao seu projeto de vida. Que Ele nos conceda a graça da perseverança nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,